E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Bom, a aula de hoje vai ser sobre a República das Oligarquias, o que veio depois da República das Espadas. A aula de hoje vai ser um pouquinho maior que o habitual, peço perdão, mas tem bastante coisa para falar. E também é um assunto que cai bastante no vestibular, então a gente não pode deixar em branco. Beleza, como é que vai funcionar a aula de hoje? Primeira coisa, mecanismos políticos. Eu falo sobre instituições, maneiras com que o governo exercia o seu, o seu poder, a sua dominação em relação à população, mecanismos que isso acontecia. Muito importante, é o que mais cai normalmente. E segundo, os 6 primeiros presidentes civis do Brasil, os 6 primeiros presidentes da República das Oligarquias. A República das Oligarquias, ela rola até 1930, mas a gente vai dividir em dois. Hoje a gente vai falar só até 1914. E feedbacks e afins, gente, mandem pra mim, eu vou ficar muito feliz de responder. Então, é basicamente isso, vamos pra aula. E bom, gente, pra a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os mecanismos políticos. Sobre os mecanismos políticos que se dava o domínio da República Velha. A primeira coisa é o que é República Velha? Esse termo aqui, acho que eu não usei ele até agora. República Velha é simplesmente a união da República da Espada com a República das Oligarquias. Esse tempo das duas juntos é a República Velha, ou chamado também de Primeira República. Ou seja, se dá desde o golpe de Eduardo da Fonseca até 1930, que é antes da Era Vargas. A gente vai ver um pouco mais sobre a Era Vargas nas próximas aulas, tranquilo. Beleza, vamos lá. Para falar sobre esses mecanismos políticos, eu vou falar dos 3 principais, sendo que eles se complementam, eles estão ligados e eles se complementam entre si. Mas vamos lá. O primeiro deles, coronelismo. O coronelismo, ele não só vai ser o primeiro mecanismo político que a gente vai falar, como também é importante ver que ele é o poder da oligarquia em uma esfera local. Eu já falei pra vocês sobre os coronéis, tenta resgatar um pouquinho na memória. Na época da regência, quando ainda existia a Guarda Nacional, os coronéis eram latifundiários que tinham bastante grana e conseguiam comprar o título de coronel. Lembra aquele negócio lá, quando os cargos do exército eram compráveis? Então, quando a República começou e o Império acabou, na nova Constituição, a Guarda Nacional foi extinta, não existia mais Guarda Nacional. Então, como é que ainda existia um coronel? Como que a figura dos coronéis ainda existia? Da seguinte forma, o líder de uma comunidade, quando se existia uma comunidade que, sempre lembrando, o coronel é uma figura rural. No meio urbano não existe coronel, o coronel é sempre uma figura rural, mas o Brasil na época era um país muito rural. A urbanização veio muitos anos depois, várias décadas depois. Mas bom, o que era o coronel? O coronel ele era um líder local, um grande latifundiário, ou seja, um cara que tinha um poder econômico, um cara com muita grana, que ele exercia influência em uma área, existe uma região onde ele era um cara muito influente, ele era o líder daquela região. E outra coisa, ele tinha um poder militar, mas como o coronel tinha um poder militar, se agora a guarda Nacional era proibida? Com os jagunços. O que são os jagunços? Os jagunços, eles eram a milícia desse coronel. Eles eram realmente os capangas desse coronel. Sempre quando o coronel precisava de alguma coisa ou tinha que resolver algum BO, eles mandavam os capangas, mandavam os seus jagunços. Essa figura do jagunços coronelismo, com certeza vocês já viram em alguma novela, ou em algum livro, em algum filme brasileiro. Isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, o velho Chico, o Antônio Fagundes é um coronel. E você vê um pouco dessa dinâmica e tudo mais. Bom, e por último, o poder político. Como que o coronel exercia o poder político? Ele exercia através do voto do cabresto. Mano, isso aqui é muito importante. Normalmente quando o vestibular fala de República Velha, ele bate na tecla do voto do cabresto. Para quem não sabe, e que assim é como eu, que não sabe nada sobre agricultura, pecuária e afins, cabresto é essa parte vermelha aqui, ó, tá vendo? Essa cordinha que você põe na cara do cavalo para você conseguir guiar ele. Você prende você prende a corda que vai guiar, que é a rédea, né, no cabresto, e puxando a corda para o lado, a cabeça do cavalo vai para o lado. Ou seja, você guia o cavalo por causa do cabresto, entendeu? Tipo, esquerda, direita, você gira
a corda que está presa no cabresto de forma a guiar o cavalo. Por que o voto do cabresto tinha esse nome? Porque o coronel, ele conseguia guiar a eleição para onde ele queria. Ele conseguia guiar o seu curral eleitoral. Nessa época surge esse termo, que é um curral eleitoral. Cada coronel tinha seu curral eleitoral. Ele garantia que as eleições na área que ele tinha influência fossem do jeito que ele queria, que o candidato que ele queria ganhasse. Mas como que ele fazia isso? Como que ele fazia valer esse candidato? Através, na verdade, existem vários motivos, existem vários meios, perdão. Um deles era simplesmente a crua violência, não tinha jeito. Nessa época, o voto era aberto, tem que lembrar um pouquinho, a aula passada que fala sobre a Constituição Republicana. O voto era aberto, isso queria dizer que se você queria votar no fulaninho, você não preenchia na unha, você tinha que ir lá e falar. Então os jagunços, eles ficavam estrategicamente posicionados de forma a garantir que as pessoas votavam nesse cara. E um dos meios para fazer isso era a violência, eles davam porrada, ameaçava a galera, tá ligado? Várias coisas. Existiam outros métodos também das eleições, do coronel garantir que a eleição ganhasse, como por exemplo fraudar as eleições, também tinha compra de votos, sabe? Por exemplo, ficar dando terra pra galera, dar alguns bens pra galera, pra pessoa votar nos candidatos que o coronel tem. Fato é que o coronel ele conseguia exercer uma influência tão grande naquela área que ele conseguia realmente direcionar as eleições totalmente. E como que ele exercia essa eleição? Com esses pilares. Econômico, ele era um cara muito rico. Militar, ele tinha uma milícia própria, que era esse grupo de capangas dele. E por último, político, que ele conseguia o voto do cabresto, ele conseguia orientar em que lugar que o próprio curral eleitoral dele ia. Isso tem que ter em mente. O coronelismo era uma esfera de poder local, ou seja, o coronel ele era a autoridade local. Volto a dizer, gente, isso aqui é meio rural, meio urbano, o Brasil não tinha isso, só que tem que lembrar. A urbanização do Brasil é uma coisa bem depois. Nessa época, a maior parte do Brasil era rural. Beleza? Então, política dos governadores. Política dos governadores. Ela agora é uma esfera estadual. Essa aqui é local, essa aqui é uma esfera de poder estadual. Sobre o que ela fala? A política dos governadores ela é uma aliança entre os governadores, ou seja, entre o poder estadual e o poder federal. De que forma que ela acontecia? Os governadores faziam um trato com o poder federal. Se os governadores conseguissem fazer com que os coronéis do seu estado elegessem os deputados federais que eram aliados com o governo federal não interferia nos estados, ou seja, dava autonomia para os estados. Então volta a dizer, essas coisas elas se ligam, ou seja, os governadores chamavam os seus próprios coronéis para votar em deputados federais específicos e sempre ter pessoas na Câmara que já eram aliadas com o governo, entendeu? Sempre fazendo manutenção daquele próprio governo. E em troca disso, o governo estadual ganhava autonomia. Esse processo ele ganhou ainda mais intensidade com isso aqui. A Comissão Verificadora dos Poderes foi criada no Campos Salles. A gente vai falar um pouco sobre ele. Ele é o segundo presidente da República das Oligarquias. Como é que era essa Comissão Verificadora de Poderes? Era um órgão legislativo que barrava alguns candidatos. Ela tinha autonomia para fazer isso. No final das eleições, por exemplo, pegava os 5 caras mais votados, o Joãozinho, o Pedrinho, o Cleiton, sei lá. Ele olhava pro Joãozinho e falava assim, puta, o Joãozinho ele é da oposição. Então eles procuravam alguma coisa na vida do cara, normalmente alguma coisa de cunho moral, qualquer podre, entre aspas, na vida do cara para anular a eleição dele. Então ele sofria degola, ou seja, ele era impedido de empossar o cargo. Enquanto ele olhava, sei lá, o Pedrinho foi degolado, então vamos ver o Joãozinho. O Joãozinho não, o Joãozinho ele é aliado nosso, então deixa ele passar. Ou seja, depois da Comissão Verificadora dos Poderes, a política dos governadores ganhou ainda mais intensidade. Esfera estadual. E por último, e acho que é a mais famosa de todas, esfera federal, política do café com leite. Como que era a política do café com leite? A política do café com leite era uma aliança política entre Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, comentei para vocês nessa época, era de longe o polo econômico do país, produção de café, era o estado mais rico e os políticos de São Paulo eram os mais influentes. Não é à toa que a proclamação do regime republicano é exatamente pós-aliança entre oligarquia paulista e militares, os dois grupos políticos mais fortes. Mas o que é a Café com Leite? Foi quando o setor econômico mais forte se alia com Minas Gerais. Mas qual que é a importância de Minas Gerais nessa época? Nessa época, Minas Gerais era o estado mais populoso. E o segundo estado e a segunda economia do país.
Ou seja, quando os paulistas se aliaram com os mineiros, foi a aliança perfeita, porque os dois grupos políticos que mais estavam tendo espaço na política se aliaram. Mas como foi essa aliança entre mineiros, que era o estado mais populoso, e paulista, onde tinham os maiores cafeicultores? Foi exatamente a política do café com leite, que ela se baseava na alternância de presidentes. Os presídios iam trocando, ora um paulista, ora um mineiro, ora um paulista, ora um mineiro. E assim ia. E essa troca, de sempre indicando um que eles queriam, ia fazendo a manutenção sempre de pessoas que eram convenientes a esses grupos políticos que participavam dessa aliança. E se chama café com leite porque São Paulo era um produtor de café e em Minas Gerais tinha muita pecuária, ou seja, eles eram um produtor de leite. Não fez esse trocadilho, ó, café com leite, entendeu? Ó. E se vocês forem ver todo esse aparato político, você vê que ele se conecta. Tanto na esfera federal, estadual e local, elas são diretamente conectadas. É só ver, ó. O local, ele elege tanto os governantes como os presidentes, porque lembra, a eleição para presidente do Brasil era direta. Ou seja, o café com leite, ele ainda passava pelo coronelismo. Porque quando eles, sei lá, indicavam um paulista, quem ia garantir que o paulista ia ser eleito eram os coronéis aqui, ó, com a votação do Cabresto, dando porrada na galera, fraudando a eleição, fazendo de tudo para que aquele presidente seja eleito. Ou seja, tudo isso aqui tem uma lógica. Existe um direcionamento do poder de forma que todo o regime ele era controlado por uma classe de pessoas, desde o mais local, que era o coronel, uma autoridade local, até o chefão de tudo, que era o presidente da república. Bom, gente, esse aqui são as coisas mais importantes sobre mecanismos políticos. É uma coisa que o vestibular bate muito na tecla, em especial no voto do Cabresto, é uma coisa que aparece bastante. E, bom, é basicamente isso. A gente vai ver que isso aqui não foi uma coisa do nada, ela foi surgindo aos poucos, entendeu? Por exemplo, a política dos governadores em um presidente, depois em outro, é uma coisa que vai ganhando forma aos poucos, vai ficando cada vez mais concreto com o tempo. Beleza? Então, vamos para os governos. Beleza, gente, para falar dos seis, a gente vai falar sobre os 6 primeiros presidentes que o Brasil teve na República das Oligarquias. E, bom, vocês vão ver que vai aparecer muito nome, muita data, e, gente, não se preocupa muito com isso, tá? O vestibular não fica perguntando nome ou data. O que o vestibular quer que você saiba são os principais eventos de cada governo, e além dos principais eventos de cada governo, ele também quer que você consiga relacionar ele tanto com os mecanismos políticos que eu falei anteriormente, sobre com causas sociais e tudo mais. Então, mais foco nos eventos do que nos nomes e datas, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. Uma característica importante dele é que ele foi muito menos agressivo que seus dois antecessores. Ele teve uma política muito menos incisiva do que seus outros dois presidentes. Uma coisa importante no governo dele é que ele fez um empréstimo inglês, é muito marcante isso no governo dele. Nessa época, o café teve uma profunda desvalorização. Tem que lembrar, Brasil, país agroexportador de café. Ainda é, na verdade. E o café teve uma profunda desvalorização no mercado interno. E somando essa desvalorização do café aos conflitos militares do governo de Floriano, mais o encilhamento que rolou do Deodoro da Fonseca, a economia do Brasil estava muito fragilizada. Então ele faz um empréstimo inglês para bancos ingleses, para que o Brasil tenha um pouco mais de dinheiro para dar uma aquecida na economia dele e as coisas começam a voltar. A gente vai ver as consequências disso depois. E o evento mais importante do governo de Prudente de Moraes, com certeza, é a Guerra dos Canudos, ou Conflito dos Canudos, Revolta dos Canudos, anyway. A Guerra dos Canudos, ela se passa no Nordeste. E antes da gente falar sobre características dela, de que o vestibular costuma bater na tecla, a gente tem que falar o contexto em que ela ocorreu para a gente entender esse movimento. O Guerra dos Canudos, ele acontece no sertão nordestino nos primeiros anos de República. Os primeiros anos de República, ele é marcado pelo fim de uma grande época de seca. No Nordeste era chamado de a Grande Seca. Durante 25 anos, praticamente não choveu no Nordeste. E esse fenômeno climático no Nordeste, somado às condições de vida que os sertanejos passavam naquela época, gerou uma condição de profunda fragilidade social. Na região do sertão nordestino, naquela época, o Estado era muito menos presente, existiam poucos centros urbanos. Então a influência do coronelismo era muito grande. Os coronéis eles tinham muita autoridade naquelas regiões, porque eu comentei, como as pessoas eram muito dispersas entre si, as cidades eram muito afastadas, a influência do Estado era muito limitada, o Estado não conseguia estar presente em todos os lugares. Então,
somado à fome e todo o autoritarismo do colonialismo, as pessoas se encontravam em um estado de profunda fragilidade social. E não é à toa que ele é um movimento messiânico. O que é um movimento messiânico? O movimento messiânico, eles são movimentos onde grupos sociais que se encontram em uma situação de fragilidade, as condições humanas são muito precárias e isso acaba acarretando uma exacerbação da religiosidade. O que isso quer dizer? As pessoas se radicalizam, as pessoas se tornam mais radical religiosamente. Não é o único movimento messiânico no Brasil, a gente vai ver outros. O fato é o seguinte, que os movimentos messiânicos, eles são sempre marcados por grupos sociais que estão em profunda fragilidade, que acabam escolhendo uma pessoa para ser um líder religioso. E no caso do Canudos foi o Antônio Conselheiro. Tem que lembrar, messiânico vem da palavra Messias, tá, gente? Que é o Cristo, que é o Cristo da religião é o Messias da religião cristã. Tem essa conotação de escolher uma pessoa como Salvador, tudo bem? Beleza, então, qual foi a treta do Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro, na verdade, ele era um rábula que eventualmente acabou se tornando um líder religioso. Ele peregrinava pelo sertão nordestino pregando o cristianismo. Ele era católico e pegava o cristianismo pelo sertão nordestino. Durante todas essas viagens que ele fez pelo sertão, ele acabou cada vez mais ganhando mais e mais seguidores. Essa comunidade que andava junto com ele durante essas peregrinações foi cada vez crescendo e crescendo. E para essa comunidade que começou a se criar em torno dele, ele acabou se tornando não só um líder religioso, como quase um santo. Por isso que é um movimento messiânico, tá, gente? E sempre com esse tom de religiosidade muito presente. Eles eram um grupo muito radical religiosamente. E bom, eventualmente essa galera se fixa em um lugar perto da região de Juazeiro, no Nordeste. Eles montam o Arraial dos Canudos, uma comunidade à parte do Estado brasileiro. Como assim? O Arraial dos Canudos ele foi uma comunidade que tinha o Antônio Conselheiro como líder e que ela não só não pagava imposto, como também não pagava dízimos da Igreja Católica. E ela não era submetida a nenhum coronel. Então eles tinham realmente uma comunidade que era a parte do Estado brasileiro. E nessa comunidade, no Arraial de Canudos, ela tinha condições humanitárias para as pessoas que moravam lá, para os moradores do Arraial, melhores do que a média do sertão nordestino. Eles tinham vários fatores, a produção era compartilhada, vários detalhes. Fato é que o fato de ter um lugar que oferecia melhores condições humanas, de uma fuga ao colonialismo, o Arraial começou a crescer, crescer e crescer mais. No final, o Arraial é descrito com quase 10 mil habitantes, mais de 2.500 casas. O Arraial ficou gigante em pouquíssimo tempo. Mas como que a treta começou? Como que a Guerra dos Canudos começou? Eventualmente, a galera em volta do Arraial começou a se incomodar muito, em especial os líderes os coronéis que ficavam perto de Juazeiro e a Igreja Católica acabou se incomodando, porque eles não pagavam imposto, porque eles não submetiam a nenhuma autoridade convencional, por causa disso. Fato é que em 1896 é mandada a primeira expedição para Canudos. A justificativa do governo federal é que eles alegavam que o Antônio Conselheiro era monarquista. Quem? Monarquista? Como assim? Antônio Conselheiro, existem historiadores que divergem se ele era realmente monarquista ou não. Fato é que ele via o regime republicano como algo pecaminoso. Por que ele via como pecaminoso? Porque eu comentei para vocês na última aula, quando é feita a primeira Constituição Republicana, o Estado passa a ser laico, a Igreja se divide do Estado. E o Antônio Conselheiro via essa divisão como algo pecaminoso. Então ele se posicionava contra a laicidade da República. Existe divergência se ele era monarquista ou não. Fato é que essa foi a justificativa do governo federal para mandar soldados para lá. Foram 4 expedições. Primeira expedição, 100 soldados. Eles foram mortos só no combate corpo a corpo. Um grupo de pessoas que moravam no Arraial acabaram atacando ele no braço mesmo, tudo com arco, tudo com ferramenta de agrícola. Eles acabaram matando esses 100 soldados. Pegaram as armas dele. Houve um segundo ataque federal, com 500 soldados. Agora com 2 canhões e algumas metralhadoras pesadas. Dessa vez, os moradores do Arraial fizeram várias emboscadas, eles conheciam muito bem o território e conseguiram de novo matar esses 500 soldados. E agora, lembrando que a cada vez que eles matavam essa galera, eles pegavam as armas, ou seja, eles vão ficando cada vez mais fortes. Terceiro ataque, 1.400 soldados. E não só 1.500 soldados, mas como um cara chamado Moreira César liderou o terceiro ataque, um militar muito influente, ele foi um herói de guerra. E bom, esse terceiro ataque também foi
mais uma vez o Arraial prevaleceu, sempre fazendo o que eu comentei, usando táticas de guerrilha, usando sempre o território a seu favor, eles dominavam o território, sempre pegando as armas. Depois que o terceiro ataque é combatido pelo Arraial de Canudos, o governo federal, em especial por Lei de Manaus, ele se vê contra a parede. Um cara que todo mundo considerava monarquista conseguiu prevalecer 3 vezes contra o exército brasileiro. Então meio que não existia opção, ou seja, não tinha mais opção. O quarto ataque tinha que ser definitivo. Então a quarta expedição agora mandou 14 mil soldados, 10 vezes mais do que a terceira expedição, e o próprio ministro da guerra foi pessoalmente liderar o ataque. Bom, não é surpreendente que o Arraial de Canudos não prevaleceu dessa vez. A verdade é que ele foi completamente dizimado. Se estima que aproximadamente apenas 300 pessoas sobreviveram ao ataque, e todos eles eram crianças, idosos e mulheres. De 10 mil pessoas, 300 sobreviventes é muito complicado. Fato é que os relatos da época descrevem como uma gigantesca carnificina que rolou no Arraial dos Canudos. E eles, além disso, eles desovaram o corpo do Antônio Conselheiro, porque quando é feita a invasão do Arraial de Canudos, quando a quarta expedição invade, o Antônio Conselheiro já tinha morrido no Arraial, ele estava enterrado. Ele é desovado, decapitado e a cabeça dele é posta em Juazeiro em exposição. E, bom, uma coisa importante sobre toda essa treta da Guerra dos Canudos é a participação do Euclides da Cunha. Vocês devem lembrar, eu nem sei se os Sertões é o livro que o Euclides da Cunha escreveu. Eu não sei se os Sertões ainda é leitura obrigatória do vestibular, tá, gente? Eu não sei. O fato é o seguinte, Euclides da Cunha, ele escreveu Os Sertões, ele é autor de Os Sertões. Só que quando ele escreveu o livro, ele não escreveu como uma obra literária. Ele foi para Juazeiro para relatar o conflito, ele foi como um repórter de guerra, ele não foi como um escritor. O fato é que lá ele produziu essa obra literária, que é um dos clássicos da literatura brasileira, e ele faz uma descrição completa, tanto do nordestino, do conflito armado e até da vegetação. É muito interessante, gente. Se vocês não lerem, é a leitura obrigatória de todo brasileiro. Ele fala sobre esse conflito, eu recomendo muito. O vestibular normalmente associa esses dois, tanto a obra literária dos Sertões, de Euclides da Cunha, como o evento em si. E bom, esse foi o final do governo de Prudente de Moraes, bem conturbado. Só um spoilerzinho, ainda tentaram assassinar ele depois disso. Mó treta. Beleza. Próximo governo, Campos Salles. Campos Salles, na verdade os outros governos são mais rapidinhos. Campos Salles, o principal evento que teve no governo dele foi um saneamento financeiro, o Funding Law. Por que ele fez um saneamento financeiro? Quando ele pegou o governo do Prudente de Moraes, as finanças do Estado estavam completamente destruídas. Então ele fez várias medidas para tentar conter essa crise financeira, em especial o Funding Law. Ele fez um outro empréstimo com bancos ingleses, onde ele pagou a dívida dos outros empréstimos, ou seja, ele renegociou a dívida. Ele fez o empréstimo para pagar as dívidas anteriores e agora o Estado tinha que pagar esse novo empréstimo. O fato é que isso tornou ele muito impopular, porque foram feitas várias medidas restritivas e tudo mais. Então, nessa impopularidade que ele tinha, ele monta a política dos governadores. Ele é o cara que monta a política dos governadores. Porque como ele não tinha apoio, ele faz de um jeito, lembra daquele ciclo, onde os governadores indicavam os deputados federais, assim ele conseguia ter apoio na Câmara. Com a política dos governadores, ele conseguia valer o próprio poder tendo apoio na Câmara, burlando a própria impopularidade. Bom, terceiro governo, também mais simplesinho, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é conhecido por ser o presidente mais progressista da República Velha. Progressista. O progressista da época é bem diferente do nosso progressista. Mas beleza. Os eventos mais importantes. Revolta da vacina. Gente, isso aqui é muito importante, fica ligado. A gente está no meio de uma pandemia, então é muito provável que o vestibular vai bater nessa tecla de doenças, epidemias, pandemias, porque foi uma coisa que impactou muito a nossa sociedade esse ano. Então provavelmente o vestibular vai falar sobre isso. Então a revolta da vacina é um bom candidato. E bom, o que foi a revolta da vacina? Em 1904, quando Rodrigues Alves era presidente, Oswaldo Cruz era o ministro da Saúde na época. Ele foi um cara responsável por tanto conter um surto de febre amarela no Rio de Janeiro, como de peste bubônica também no Rio de Janeiro. Já era um cara respeitado na época. E nessa época surge a vacina de varíola. Não é surpreendente que nessa época as vacinas não eram uma coisa tão comum quanto eram hoje em dia. Então, o Oswaldo Cruz ele faz com que o Rodrigues Alves aprove uma lei onde se tornava a vacina de varíola obrigatória no Brasil. E isso foi o motor para a revolta da vacina. Gente, quando a gente olha para a revolta da vacina, por que as pessoas se incomodaram de tomar a vacina, sendo que a vacina é para o bem delas?
a gente tem que imaginar que isso aqui é num contexto social onde as pessoas eram profundamente ignorantes. O acesso à educação era muito limitado. Então a ideia de a pessoa colocar um pouquinho do vírus em você para você se tornar resistente ao vírus era uma coisa muito surreal. E as pessoas tinham esse constante medo do governo. Não existia um diálogo entre o governo e as camadas mais baixas da população. Então, quando se tornou obrigatória a vacina, as pessoas iam entrar nas casas e dar força à vacina, as pessoas ficaram completamente em choque. Então é nesse contexto que é feita a revolta da vacina. Vários bondes no Rio de Janeiro são tombados, as ruas são tomadas e tem uma grande revolta, tem uma grande comoção popular para ser contra a vacinação obrigatória. Volto a dizer, tem que imaginar num contexto social onde as pessoas não tinham contato com a vacina. A ideia da vacina era uma coisa muito nova. E os meios com que a vacina obrigatória seriam feitos eram muito agressivos. As pessoas realmente invadiam a casa para dar a vacina na porrada. Então todas essas questões, por mais que a vacina fosse para o próprio bem da população, para acabar com a epidemia de varíola, que é uma doença horrível, as próprias pessoas eram contra. Por isso eu volto a dizer, quando a gente analisa a revolta da vacina, a gente nunca pode... O vestibular norte bate na tecla sobre como o conhecimento da população brasileira média era muito limitado. As pessoas não faziam ideia do que era vacina. Então, quando Oswaldo Cruz traz uma coisa super moderna, que é super ciência de ponta da época, a galera fica 100% em choque. O fato é que, no final das contas, a comoção é tão grande que a obrigatoriedade da vacina é retirada. Mas, no final das contas, o surto de varíola é contido sim, no Rio de Janeiro, mesmo com toda essa comoção popular. E bom, por último, menos importante, mas também importante, a anexação do Acre. O Acre, nessa época, para as pessoas que diziam que ele não existia, na época ele não era do Brasil, ele fazia parte da Bolívia. Então um cara chamado Barão do Rio Branco, o principal nome da diplomacia brasileira hoje em dia, o cara mais famoso da diplomacia brasileira, ele é o cara responsável por fazer um acordo com a Bolívia para ter o Acre para nós. Isso aqui é no contexto da borracha, tá? Nessa época, a seringueira que produz a borracha, ela começou a valorizar muito. A borracha começou a ser um produto de muito valor. Então tem toda uma negociação política. A fato é que no final o Brasil compra o Acre. Para os que não acreditaram no Acre, cá está ele. E bom, é basicamente isso. Vamos para a próxima luz e ver os outros 3 presidentes. Beleza, então, gente. Agora a gente vai falar sobre os 3 presidentes do Brasil. Eles vão ser bem mais rapidinho, tá, gente? Mas primeira coisa, desculpa pela lousa monocromática, minha caneta vermelha acabou de... Mas beleza, então. Primeira coisa que eu esqueci de falar da última lousa, gente. O Rodrigues Alves, ele foi o cara responsável por implementar a política do café com leite. Ele era paulista, assim como o Campos Salles e o Prudente de Moraes. Ou seja, os 3 presidentes do Brasil eram paulistas, sempre em atrito com os mineiros. O Rodrigues Alves, ele faz essa mediação, ele que estabelece essa ideia de fazer uma alternância de poder, essa aliança entre os políticos mineiros e os políticos paulistas. Não é à toa que o cara que ele indicou, que era o Afonso Pena, era mineiro. E bom, ou seja, o Afonso Pena ele marca o início da política do café com leite. E o evento mais importante no governo do Afonso Pena definitivamente é o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté foi uma instituição criada pelo governo. Qual é a ideia da instituição? A gente sempre tem que ter em mente a desvalorização do café que estava rolando na época. Comentei para vocês. Cada vez mais o café brasileiro era menos consumido no mercado exterior. Essa desvalorização do café, essa diminuição na procura do café brasileiro lá fora, fez com que os produtores do café tivessem um excesso de produção. Eles não conseguiam dar vazão para parte da produção. Esses produtores de café estavam perdendo dinheiro. Por isso que é criado o Convênio de Taubaté. A ideia do Convênio de Taubaté é que o Estado ele assumiria o compromisso de comprar todas as sacas dos cafeicultores que eles não conseguissem vender. Ou seja, o Estado brasileiro ia adquirir para ele todo esse excesso de produção da oligarquia cafeira. E bom, gente, não é surpreendente pensar que isso deu errado, tá ligado? O Estado brasileiro nessa época, ele adquiriu uma dívida gigantesca, porque o excesso de produção era muito alta. Então, essa dívida que ele acabou tendo que contrair, porque como ele foi forçado a comprar todas essas sacas, ele ainda teve que aumentar ainda mais a sua dívida externa com a Inglaterra para poder bancar essa política. Ou seja, vocês vão vendo que a cada governo a estabilidade econômica do país é cada vez se fragilizando mais e mais por causa
toda essa instabilidade financeira, em especial voltada para a exportação do café. É esperado que por mais que a economia do país tenha ficado muito prejudicada, os fazendeiros de café ficaram felizão, porque eles tiveram um excedente de sua produção paga. Então essa política ela foi apoiada pelos cafeicultores de café que tiveram parte do seu prejuízo diminuído. E bom, o Afonso Pena morre antes de terminar o governo dele, então o vice assume, o Nilo Peçanha. Ele faz um governo bem curto, só de 1 ano e meio, porque era só para terminar o mandato do Afonso Pena. Acho que a coisa mais importante sobre o governo de Nilo Peçanha é que nem é muito cobrado, mas ele é responsável pela criação do FUNAI, a instituição que protege os índios. Talvez tenha algumas questões em relação à etnia dele, que ele era um cara mulato e tudo mais. É bem interessante, ele é um personagem bem interessante da história brasileira. E bom, por último, para terminar a aula, Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, ele é o cara responsável por quebrar a política do café com leite. Aqui ó, café com leite derramado. Por quê? Porque ele é gaúcho. Por mais que o Afonso Pena tenha, o Nilo Peçanha tenha indicado um paulista para assumir a candidatura do Brasil, quem ganha dessa vez é o Hermes da Fonseca. Eu comentei para vocês, as eleições do Brasil, elas eram muito não democráticas. O Afonso Pena, o Campos Salles, o Prudente de Moraes, eles sempre ganhavam as eleições com uma margem ridícula. Quase não tinham oposição, por causa dessa questão do colonialismo, ou seja, as eleições eram muito direcionadas. Quando o presidente ganhava, ele ganhava por uma maioria ridícula. Essa vez, a eleição do Hermes da Fonseca foi a primeira eleição realmente disputada no Brasil. Hermes da Fonseca ganhou por muito pouco do candidato que foi indicado pelo Nilo Peçanha. É chamado toda a campanha civilista e tudo mais. Bom, o fato é o seguinte, o Hermes da Fonseca ele vai ao poder com essa ideia de quebrar o café com leite. Porque não é óbvio que na política do café com leite, quem se beneficiava mais eram os paulistas e os mineiros. Vide o convênio de Taubaté, que comprava a produção dos fazendeiros paulistas. Ou seja, ele veio na ideia de tentar beneficiar os outros políticos que não faziam parte nem de Minas Gerais e nem de Paulista. Fato é que isso não rola muito bem. Por mais que essa tenha sido a base de apoio para ele ser eleito, no final das contas ele acaba fazendo um negócio que é chamado de política das salvações, que acaba só prejudicando essa galera que não é conectada a Minas Gerais e São Paulo. A política das salvações foi uma política em que o Hermes da Fonseca fez, onde ele intervinha militarmente nos estados. Como assim? Eu comentei para vocês, o colonialismo ele é baseado em quase uma questão hereditária. As famílias que eram líderes de estados, as famílias que eram coronéis e governadores em lugares, nos espaços rurais do Brasil, elas eram líderes políticos há muito tempo. Então eram famílias realmente que mandavam nos estados. A política da salvação foi o Hermes da Fonseca usando os militares, usando a força federal para destituir várias dessas famílias, ou seja, para tirar vários coronéis do poder e pôr militares, não só militares, mas como pessoas que eram próximas deles. Mas você pensa, pô, mas não foi essa galera que foi ele ser eleito? Sim, foi essa galera. Ele foi contra as próprias pessoas que apoiaram a candidatura dele. Existe uma questão mais complexa em como outros políticos se articulam disso, mas o que é importante saber? A política das salvações foi uma conduta que o Hermes da Fonseca teve, onde ele fez várias intervenções estaduais, tirando famílias que estavam no poder há muito tempo, usando colonialismo, política dos governadores para se manter lá. E ele usou a porrada, a força física para tirar os caras, sempre apoiando outros grupos políticos que eram aliados a ele. Mesmo essa galera sendo antiga aliada a ele. Eu sei que é confuso, gente. Eu sei que é. E beleza, um outro evento muito importante que aconteceu durante o governo de Hermes da Fonseca é a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, um marinheiro da Marinha. Marinheiro da Marinha, redundância. A Revolta da Chibata, ela foi uma revolta onde marinheiros se revoltaram contra seus próprios oficiais. Ela é posta em um contexto social onde a Marinha era a última instituição onde ainda existiam castigos físicos. Para vocês não sabem, chibata é um jeito de você bater nos outros. É um castigo físico, você dá chicotada na galera. É um negócio bem brutal. E na Marinha, existe toda uma questão como a Marinha era um setor monarquista da sociedade, muito ligado à escravatura, um fenômeno social um pouco mais complexo. Fato é que a Marinha brasileira nessa época
era um órgão estatal profundamente autoritário e violento, onde as condições com que os marinheiros ficavam, na sua imensa maioria negros, e eles ficavam em condições sociais muito ruins, muito mal alimentados e sofrendo violências físicas, que eu volto a dizer, a chibata era uma coisa instituída, não era uma coisa ilegal bater nos seus marinheiros nessa época, até a revolta da chibata. Então, um grupo de marinheiros, liderados pelo João Cândido, toma conta de 2 encouraçados da Marinha, recém-adquiridos, o encouraçado São Paulo e o encouraçado Minas Gerais. Os 2 encouraçados eram de longe os navios mais modernos da frota brasileira, eles tinham acabado de ser adquiridos lá na Europa. Acontecem várias tretas, como oficiais que tentam ir até lá para negociar, várias coisas acontecem. O fato é que no seguinte, o que eles reivindicavam? O que os marinheiros revoltosos reivindicavam? Eles apontam os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçam bombardear a cidade. Eles não bombardeariam se as exigências deles fossem atendidas. Quais eram? Primeira coisa, o fim da chibata, não ter mais castigos físicos e uma alimentação uma alimentação melhor. A condição alimentar dos caras era muito ruim. Eles recebiam muita pouca comida e de má qualidade. Então eles pedem o fim do castigo físico, uma melhora na alimentação dos marinheiros e uma anistia aos revoltosos. Ou seja, os revoltosos teriam perdão, eles iam poder continuar na marinha suave. Eles têm várias tretas, ora o governo se torna tem uma postura mais inflexível, mas no final das contas o Hermes da Fonseca concede aos marinheiros todas essas coisas. No fim das contas o João Cândido acaba preso e tudo mais, tem vários detalhes em volta disso. Fato é que a revolta da chibata é importante porque ela mostra como um último setor quase que escravista da sociedade brasileira. A Marinha, que eu comentei, ela era muito apegada à monarquia, muito apegada na escravidão. Então, essa ideia de oficiais brancos que maltratavam marinheiros negros, que viviam em uma condição muito ruim, era uma coisa muito presente na monarquia, mesmo vários anos depois do fim da escravidão. A revolta da chibata, ela descreve como os marinheiros ficavam em uma situação muito ruim. As condições de vida dos caras eram muito ruins. E por último, para terminar a aula, a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado também é um movimento messiânico que rolou lá no Rio Grande do Sul. Mas eu não vou falar nessa aula, porque como vocês veem aqui, ela termina no próximo governo, que é do Venceslau Braz. E, bom, na verdade o próximo governo ele vai ser mais importante pro fim da guerra, então é melhor eu falar sobre ela na próxima aula. A aula de hoje é basicamente isso, gente. Eu sei que a aula foi meio longa, gente, desculpa, eu não esperava que fosse ser tão longa, mas é basicamente isso, gente. Beijo.